Aí está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Aqui diz assim, no verso 22: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É uma palavra forte aqui, como Deus leva a sério a sua palavra. Ele disse para Saul: vai e aos amalequitas, destrói tudo lá, passa a fio da espada, homens, mulheres. Ele diz assim: vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher e meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ora, é uma palavra com severidade, né, trazendo juízo sobre os amalequitas. Então, falou para destruir tudo. Deus não queria nada daquele povo. Agora, que Deus é esse que ele manda matar crianças de peito, né? Pela lógica humana, isso não passa. Mas o que aconteceu aqui é que era um povo que não servia a Deus, um povo que estava todo consagrado a outros deuses, a demônios. Então Deus falou: esse povo eu não quero nada, está amaldiçoado. Então, por quê? Diz no verso 2: Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, e ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Olha bem, Amaleque, né? Os amalequitas se opuseram a Israel. Então nós vemos hoje, né? Todos que se opõem a Israel, eles arrumam problemas para eles, porque Deus defende Israel. Tem o anjo do Senhor que defende Israel. Então, mandou destruir tudo. Mas o que fez Saul? Saul foi e destruiu, matou crianças, matou mulheres. E o que fez? Poupou o melhor do gado. Olha bem, qual que era o mais importante então, né? Era poupar as crianças, no mínimo as crianças, né? E talvez as mulheres. Mas ele poupou o melhor do gado. E Saul e o povo pouparam a Agag, que era o rei dos amalequitas ali, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Olha bem, ao juízo de Saul e do povo que estava com ele, né, ele quis preservar o que tinha alguma utilidade, os bois gordos, as ovelhas, né? E toda coisa que tivesse algum valor. Mas Deus já tinha colocado que nada ali para Deus tinha valor algum, né? E Deus, ele trouxe juízo. E Saul se interpõe ao juízo de Deus e resolve, pela sua própria cabeça, né? Pela sua própria lógica, a preservar o melhor que tinha ali. E o povo pouparam a Agag, ao rei, o Agag. Agag tinha que ser sacrificado, tinha que ser morto. Mas ele preservou Agag, levou Agag preso. E o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros. Quer dizer, ele viu pela ideia dele, né, que coisas boas deveriam ser preservadas.
Mas a palavra de Deus para ele era severa: vai lá e destrói tudo, eu não quero nada daquele povo, até crianças de peito você passa a fio da espada. E que fez ele? Ele então preservou o que ao talante dele teria algum valor, né? Seria precioso, né? E destruiu somente as coisas vis, né? As coisas inúteis. E então Samuel aborda ele e falou assim: olha, o Senhor não mandou você destruir tudo? Não, é que... Aí então ele disse assim, então disse Samuel, veio pois Samuel a Saul, né? E este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor, né? A palavra é para destruir tudo, né? Aí Samuel falou: mas eu estou ouvindo balidos de ovelhas e mugidos de bois, né? O que você fez? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruíram totalmente. Então disse Samuel a Saul, né? Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E respondeu e disse a Saul. Então, o que ele disse? Falei assim: olha, é melhor, né? Porque Deus não quer nada disso. Esses sacrifícios, esses holocaustos, para Deus, Deus não quer isso. Deus queria a tua obediência em obedecer a sua palavra. Então, aí vem a palavra de abertura dessa fala hoje, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O que serve isso para nós hoje, né? O Evangelho, ele fala conosco, né? Ele é sempre atual. O que ele está falando? Muita gente faz sacrifícios, faz obras, está trabalhando, suando, para quê? Para ofertar a Deus, mas é desobediente à palavra de Deus. Então, não é que ele quer que se obedecer melhor do que sacrificar. Então nós vemos, né, sacrifícios, nós vemos promessas, jejuns, né, fazendo sacrifício para Deus, ofertando a Deus, né? Mas está fora da palavra, não está cumprindo a palavra de Deus, né? E o atender é melhor do que a gordura de carneiros, quer dizer, obedeça a palavra. E ele diz aqui, né? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha bem, o que serve isso para nós hoje? Que lição nós aprendemos disso? É que não devemos rejeitar a palavra de Deus. Então, nós vemos aí coisas acontecendo, né? Pessoas, instituições, não observando a palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus. E Deus age com severidade. Falou assim: eu não quero isso, né? Eu não quero ofertas de vocês, eu não quero sacrifícios, holocaustos. O que eu quero é que vocês obedeçam a minha palavra. E por isso Deus, né, tirou o reinado de Saul. E ele diz, né, se você for no Salmo 40, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Então, praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, né? Não te detenhas, ó Deus, né? Então, ele quer o quê? Obediência à palavra, né? Sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos,
holocaustos e ofertas pelo pecado não o requeres. Então, Deus quer o quê? Que o pecador se arrependa, né? Que ele veja e se arrependa. É isso que Deus quer. Enquanto as pessoas querem negociar com Deus, né? Trocar bênçãos com Deus, mas desobediente à palavra. E Deus leva muito a sério a sua palavra. Davi também fala o seguinte, eu poderia dar ribeiros de azeite para o Senhor, mas o Senhor quer obediência à tua palavra. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, nós vemos coração quebrantado, né? Coração que se arrepende, né? Que olha para as transgressões, confessa as transgressões e deixa. Assim. Em Isaías capítulo 1, verso 11, ele diz o seguinte: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados, né? E então, o que Deus quer de nós? Obediência à sua palavra, observar a palavra de Deus. Enquanto muitos rejeitam as escrituras, né? É uma obstinação, é como uma rebelião, é como uma idolatria, é como o pecado de feitiçaria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. Então, essa palavra serve de aviso para nós, serve de aviso para a tua vida. Você que ainda, né, não atentou para a severidade da palavra de Deus, arrependa dos seus caminhos, né? Não ande nos seus próprios conselhos, e não endureça o seu coração. Ande, porém, diante do Senhor em obediência à sua palavra. E a palavra do Senhor é qual para nós? É que a palavra são as Escrituras. Hoje nós temos a Bíblia, que são as Escrituras de Deus. Então Deus quer que a gente obedeça a palavra, e não a rejeite. Se nós rejeitarmos, Ele também nos rejeitará. Se você rejeitar a Deus, Ele também vai te rejeitar. Então, aqui Saul perdeu o reino por causa da obstinação, porque ele rejeitou a palavra de Deus. E as pregações dos homens e mulheres de Deus é para quê? Para avisar e ensinar a respeito da palavra de Deus, do caráter de Deus e do que Deus está fazendo e vai fazer, né? E o que Deus já fez. Então, né, que nós venhamos a temer e tremer diante de Deus, de saber da severidade da palavra de Deus, né? Ele não vai aceitar sacrifícios, né? As pessoas querendo comprar Deus, comprar o favor de Deus, e acaba depois não observando a palavra de Deus. A obediência começa pelo arrependimento, saber que somos pecadores e que nós necessitamos da graça e das misericórdias de Deus, e tudo para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba esta palavra, né? Considere as Escrituras, medita nela de dia e de noite, olha o que Deus fala e peça graça e misericórdia do Senhor para andar em obediência à palavra de Deus, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.